Você vai analisar uma situação, uma vítima que estaria relacionada a um serial killer, por exemplo. Você tem que saber tudo dali. Onde é o momento que essa vítima, com a outra, porque elas têm algo em comum, porque o serial killer ele vai pegar em algum lugar. Ah, ela frequentava uma academia, todas as três. Você precisa saber. Então o ponto... Onde ele caça, né? Exatamente. Então é a academia. Não, ela frequenta um templo, uma religião. Ela vai lá na igreja. Qualquer coisa. Nesse sentido. Ah, ela gosta de sair, ela vai muito em tal lugar. E aí você vai junto, você vê como isso é importante. Você pode até fechar o ciclo. Você fala, então é esse o lugar. Que esse cara tá agindo. Tá agindo. Ó, gozado, lembrou eu era escrivão ainda, nós pegamos um serial killer, você vai lembrar disso daí? Não, só você é novo ainda. Maníaco do Trianon, não sei se você lembra, vários homossexuais mortos. Um dos casos estava comigo. Sim. Como que começou a investigação? Não, começou com vários casos de pessoas mortas da mesma forma, por estrangulamento e nus. Homossexuais, homens, né? Homossexuais, porque a região do Trianon, não sei se é ainda. Deve ser. Agora acho que não mais, mas ficava os caras Mas lá. era o ponto dos michês, né? Pegava os caras no Trianon, lá no coisa, e o modus operandi era o mesmo. Um belo trabalho investigatório, na hora que você prendeu, você esclarecia 7, 8, 9 homicídios. De uma vez. De uma vez você só. tem que... Aonde que essas pessoas têm um ponto em comum? Onde frequentavam? Mas no caso do Trianon, como que pegaram o cara? Olha, eu me lembro que você não vai acreditar, é coisa bem antiga. Hoje nós temos hoje, graças a Deus, o Dr. Caetano desenvolve muito bem isso daí, é um ícone da polícia, né? Sim. Hoje nós temos um sistema chamado EFIS, que é Automatic Finger Identification System, né? Exatamente. Então as impressões digitais hoje no local de crime que eu pego, eu já jogo dentro de um sistema em 15 minutos o computador me dá o resultado. Antigamente não, eram as fichas que você punha o dedo na mão na delegacia, o monodactilar. Isso, aí você ficava lá fuçando. E num desses casos aí, eu lembro que o cara, além de matar, ele chegou a usar o banheiro. E o papiloscopista, porque o homem é canalha, né? O homem põe a mão. A mão para urinar. O homem põe a mão para urinar. Ele apoia na mão. Aí com a ele outra conseguiu impressão digital ali. Isso é incrível. Coletou uma impressão digital muito boa, foi lá e ficou pesquisando, acho que mais de um dia, 2 dias, até chegar em Era na mão, né? Mas tinha que ser fichado, cara. Tava fichado, exatamente. Tava isso. fichado. Se não fosse fichado, mas continua sendo assim. Você não pode usar o arquivo civil. Não pode, né? Não pode. Caramba. Não pode. Você não pode usar. Então eu vou procurar no meio de zilhões de pessoas que têm RG. Hoje, não é assim, né? Lá fora também é assim? Hoje é um negócio muito engraçado, porque eles começaram por data de prescrição, exemplo. Um latrocínio num banco, mataram o vigia do banco há 15 anos atrás. E tinha um fragmento de impressão digital do autor. Eles pegam esse fragmento de impressão digital, joga no computador do sistema e descobre quem matou o cara 15 anos atrás. O quê? Exato, hoje. Isso está sendo feito, já deve estar diminuído. Na minha época estava 10, 12 anos já. Hoje deve estar 2, 3 anos. Cara. Entendeu? Sim. Porque eles guardam o fragmento. É guardado. Entendi. Por isso que é monodactilar. Porque é extremamente difícil no local do crime. As pessoas acham que o indivíduo deixa os 10 dedos lá. Isso é para fazer identificação civil. Deixa fragmento. Pode ser de palma, pode ser da ponta dos dedos, pode ser da boca, tal, dos pés, plantar. Mas o pé tá com calçado. Tudo bem, mas se ele tiver descalço. Ah, tá. Também tem, né? Também tem. Cena do crime, por exemplo, a gente pega impressão palmar em sangue. Né? Porque o indivíduo está com a mão suja de sangue, ele põe a mão na parede, ele está correndo, você pode levantar. Então, fica mais fácil quando está com sangue ou não? Depende. Depende, né? Depende. Se não está borrado. Porque é difícil a pessoa chegar e fazer assim, ó. Você vai pegar um copo, né? Você faz isso, ó. Você mexe. Isso aqui, o que você encontra? Borrão. Tá borrado, não tá assim, perfeito. Claro que a gente sempre faz esse levantamento, que eu acho que é a base para você começar uma perícia, é fazer o levantamento de impressão digital. A maioria das vezes a gente encontra borrão, mas tem muitos casos que não. Como esse, por exemplo, que a gente levantava muito esse tipo de impressão, porque não só para homicida, cara que furtava também, né? O indivíduo usava o banheiro, tem esse costume. Isso quando não defecava pela casa. É um tipo, é verdade. Fora do banheiro? Normal, sim, fora, fazia. Pra humilhar. Mesmo? O Meneghetti. O quê? Meneghetti. Eu sempre confundo ser Meneghetti. Defecava e colocava na geladeira? Sim, sim. Assim, o modus operandi dele e a marca dele era essa. Ele defecava no local onde ele entrava para... É como, por exemplo, o indivíduo que entra pela janela, é o indivíduo que entra pelo telhado, tinha essas coisas assim, né? Era interessante você observar o modus operandi, né, do criminoso. Isso a investigação tem que saber, o perito tem que saber. Então a gente encontrava, porque o indivíduo urinava, por exemplo, e põe a mão, apoia a mão
uma mão na parede e a outra ele segura, né? O pênis. E vai olhar, e a gente levantava ali. Muitas vezes. E o DNA? Muitas vezes. Isso é muito legal. São Paulo hoje só se... Presta atenção. A nossa lei brasileira diz que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, se eu sou o advogado hoje, eu não forneceria o DNA do meu cliente. Pode ser algum. Você tem esse direito. Você tem que dar autorização para ser coletado. Você tem que ter autorização para fazer. Tem vários casos Eu vou dar um exemplo que vocês vão lembrar. Lembra da menina morta lá em Parque São Rafael, que matou foi o cunhado? Lembra disso daí? Lembro, que ele apareceu na televisão. Quem foi no DHPP, eu estava lá, um grande delegado também, meu amigo, doutor Alberto, e fizeram um mandado de busca e apreensão, viram que ele se negou a dar o DNA, né? No interrogatório dele, foram fazer o exame de corpo de delito. No exame de corpo de delito dele, ele tinha uma marca na canela, um corte na canela. Aí pediram o DNA, o advogado negou. Aí, inteligentemente, se ele tem um corte na canela, tava de calça, o cara pediu mandado de busca, foi na casa dele. A irmã da vítima, que era casada com ele, falou: cadê a roupa que ele tava usando no dia que sua irmã morreu? Aquela. Ele pegou Isso a calça. pode. A calça, sim, pode. Opa, mandado de busca. Viram a casa do cara. Tinha material nela. É lógico, mandado de busca para investigar um homicídio, eu não vou aprender o CD do Djavan. Do Djavan, você entendeu? Não tem nada a ver uma coisa. Você vai objetivamente buscar os indícios, né? Aí ele pegou a calça, levantou a calça, tinha sangue na calça. E aquele negócio que a gente vê em filme que é... O cara não quer ceder o DNA, aí ele dá um copo. Lixo. Não, ou então um copo, pega o copo assim. Essa prova é ilícita. Aqui no Brasil é ilícita. Cê já viu o filme assim, né? Já. E dá um migué, pega o copo do cara, já coloca passa a mão aqui no cabelo e puxa um fio. Meu, para. Aqui no Brasil isso não tem validade. É no processo inteiro. Lá também? Ou lá pode? Não, na Scotland Yard, pra você ter uma ideia, eles têm um banco de DNA, acho que com 7 ou 8 milhões de DNA. E os Estados Unidos também, né? Também. Eu acho. De dados lá é fabuloso. Na verdade, vamos falar português, claro. Tá. Não falando. Hoje, vou dar um exemplo que nem que aconteceu no Rio Grande do Norte lá, que decapitaram as pessoas, cortaram as mãos e botaram fogo lá nessa rebelião no presídio. Como é que você identifica? Como é que você identifica? Você vai ter que pegar pedaço daquele corpo, vários pedaços, fazer o DNA, chamar algum parente para ficar fazendo confronto. Quando que eu acho que, se você pegar o DNA das pessoas que efetivamente estão no sistema prisional, isso ajuda até futuramente numa eventual morte ocorrida lá dentro, se acontecer novamente. Também acho. Para identificação. Então não é fazer prova contra si mesmo, eu acho que é um método de identificação. A gente tá falando de lei, mas aí vai a opinião de vocês. Vocês acham que deveria ser obrigatório todo mundo ter um cadastro de DNA, todo mundo ser obrigado a deixar seu DNA? Eu acho que não só para isso, para desaparecimento. Eu vou dar um exemplo. O cara morreu no... Não, eu vou falar um exemplo para você entender. Caiu um avião. Exato. Caiu um avião. Como é que você descobre quem é quem? Eu sei porque tudo misturado. Na queda do primeiro avião da TAM eu trabalhei. 96. Eu trabalhei lá dentro do IML. Como que é? É punk. O que você chega e você vê o quê? Naquela ocasião não tinha DNA. Eles não tinham DNA. E tudo... O que eu vi lá? Eu vi os reconhecíveis, os semis-reconhecíveis e os irreconhecíveis. O que não tem a menor chance de reconhecer. Um carvão queimado. Tá. No caso de acidente aéreo, aí eu trabalho no legista, um belo trabalho, chama odonto legal. Para fazer quando tem os dentes. Aí tudo você considera. Você tem que pegar a bolsa, tudo que você encontrar, porque o problema do acidente aéreo é a explosão, é queimar. A não ser que seja uma pane Eu fiz seca, uma identificação, porque para não deslocar a família até a delegacia, a gente montou um posto dentro do IML para fazer o reconhecimento de cadáver, para poder os trâmites legais depois, né? Fazer o sepultamento disso daí. E um dos reconhecimentos que eu fiz, o cara tinha uma prótese. Exatamente. Prótese. Sinal de nascença, porque de repente você pega um corpo que ele está praticamente carbonizado, mas tem um pedaço de pele que você ainda vê. De repente tem uma tatuagem. Então hoje, esses casos, você tem que lançar a mão de qualquer coisa. Que é o que o doutor falou. Você vai ter corpo lá que ele está muito degradado. Tem casos que você não consegue mesmo. Tá? Mas assim, tatuagem, piercing, marca de nascença, algum defeito físico, tudo isso conta para você identificar. Tudo isso conta. E no caso de um acidente de avião, ainda tem o limitador que você tem os passageiros que embarcaram e dentro desse você tem que identificar. O duro é quando você não tem nenhuma pista para começar, né?
Mas não, é um processo dentro do avião, vai. Vamos pegar um avião agora numa 380, 600 pessoas. Nossa, 600 pessoas. Meu irmão. Outra, então eu acho que em certos Mas o que vocês acham sobre isso que eu falei de cadastrar DNA de todo mundo? De todo mundo? É. Você vai esbarrar aí. Não, vocês. Vai esbarrar em um monte de... Mas vocês acham que é uma boa ou não resolveria? Resolveria 90% dos crimes em São Paulo. Então, porque o cara fala no local do crime e pronto, tá pego. Tem gota. Mas isso, no exterior, por exemplo... Mas poderia ser usado pro mal também isso. Claro. É esse o questionamento. Nos Estados Unidos, você não pode, não tem um banco de dados com todo mundo. O que acontece lá? Lá é o seguinte... Se você for pego bêbado dirigindo ou com bebida, o seu material genético já é coletado. Aqui não. Você não consegue isso. Vai falar pro cara, não. Lá é coletado. Por quê? Porque aí você vai estar num banco de dados e a gente sabe que esse processo, né, do indivíduo que comete crime, ele pode realmente ter um histórico. Então ele começa lá com agressão, com uma briga de trânsito. Briga de trânsito, e o negócio vai crescendo. Então a gente sabe que tem uma escalada dentro, né, do crime. Isso também conta, por isso que eles coletam o material. Agora aqui, como é que a gente está fazendo? Esse caso aqui, a gente tanto deixa guardado o da vítima como um outro material que foi encontrado num caso efetivo de crime. Então aqui, mesmo o pessoal que é fichado, que é cometendo algum crime, você não pode guardar material, o DNA dele, genético. Só se ele fornecer. Só se ele fornecer. E tem que assinar. A não ser que o material, por exemplo, é colhido num corpo de uma vítima de homicídio. Ou de estupro. O sêmen estupro seguido de morte. Tá. Você encontra um pelo, não é só o sêmen. Você vai sêmen, pelo, cabelo. Geralmente material subungueal. Material Quando a pessoa crava na outra. Quando a pessoa tá tentando se defender, tal, segura, tá tentando se proteger. Pega debaixo da unha, pega pele. Opa. Pega muito. O exame de DNA, ele é extremamente sensível. É mesmo? Extremamente sensível. Pega mesmo. Pega mais de um. Eu trabalhei num caso que a mulher tinha em 9 dedos um material genético de um homem. Num dedo só ela tinha material genético de outro. Qual é a explicação? Porque ela tinha intimidade com 2 homens. Tá. Então a troca de material, se eu fosse examinar o marido, é provável que eu encontrasse o material do namorado. Entendi. Se eu fosse examinar o namorado, tinha material do marido. Porque é muito sensível. O fato de você coçar, de você espremer um cravo nas costas. De falar. O perdigoto aqui, você levanta. Então o DNA ele é extremamente sensível. Claro que você tem que analisar junto com outras provas. Esse é o problema. A pessoa acha que, não, é o DNA, então é ele. Não necessariamente.